Vamos iniciar o nosso curso de estatística. Vamos iniciar com essa primeira aula de introdução à estatística. Meu nome é Daniel Furtado Ferreira, meu e-mail é danielff@ufla.br e nosso curso de estatística básica, GEC 112, que começará na semana que vem. Nessa primeira aula, vamos falar um pouquinho sobre introdução, falar o que é estatística, alguns tipos de dados que a estatística lida, a população e amostras e o que é uma amostra aleatória. É uma aula bastante curta e introdutória do tema da estatística. Na investigação científica, há a necessidade da coleta de dados de um fenômeno a ser estudado. Então, o pesquisador, ao fazer um trabalho científico, ele vai coletar dados daquilo que ele está estudando, que a gente vai chamar aqui de fenômeno. Esses dados, eles possuem uma característica comum, que é a variabilidade. Essa variabilidade é que dá origem a essa ciência chamada estatística. Se na natureza, em todas as áreas, se tudo fosse igual, se nossas alturas fossem todas iguais, nossa aparência fosse igual, se as plantas produzissem a mesma quantidade de produto que ela tem para produzir, uma batata produzisse X toneladas e todas as variedades fossem iguais, ou todas as plantas fossem iguais e produzisse aquela mesma quantidade, se o teor de alumínio no solo fosse igual para todos os solos, ou seja, se não houvesse variabilidade nenhuma, não existiria estatística. Mas isso não existe, sempre vai haver variabilidade. E a existência da variabilidade ou da variação é que dá origem à estatística. Essa característica, a variabilidade, ela tem diferentes origens e apresenta como principal razão para a existência da estatística. Então, sem variabilidade, não há estatística. A variabilidade estudada por meio de modelos que a gente chama modelos probabilísticos é que dá padrão a essa variabilidade. Então, essa variabilidade, por mais caótica que possa parecer, por mais sem padrão que possa parecer, isso não é bem verdade. Existe um certo padrão e, para estudar esse padrão, existem alguns modelos. Esses modelos são os modelos probabilísticos, modelos de probabilidade. E uma outra característica que essa variabilidade propicia, gera nos dados, é o tipo. Então, nós temos tipos diferentes de dados, de resultados de pesquisa. Uma característica medida em diferentes elementos ou entidades biológicas apresenta diferentes valores de elementos para elemento e é conhecida como variável. Então, quando nós mensuramos uma certa característica, por exemplo, a altura das pessoas, as alturas não são todas iguais. Então, de indivíduo para indivíduo há diferença nas alturas. Então, essa característica chamada altura é chamada de variável. Então, a variável aleatória, a altura das pessoas, a altura das plantas, produtividade das plantas, uma característica medida em cada uma das plantas. Qualquer tipo de medida que você vai fazer no mundo real, uma entidade biológica ou não, essa medida vai apresentar variação, variabilidade. E aí, daí o nome variável. Então, essas características são chamadas de variáveis. Então, na estatística, não vamos chamá-las de variáveis. A estatística, então, será usada para descrever os procedimentos de coletar, organizar, analisar e apresentar os resultados da manipulação de dados provenientes dessas investigações científicas. Então, isso aí é o que a gente pode chamar de definição de estatística. Coletar, organizar, analisar e apresentar os resultados da manipulação dos dados provenientes das investigações científicas, que esses dados são medidas de uma determinada característica, ou de algumas características, e são denotados na estatística formalmente por variável aleatória. O ramo da estatística que lida com a organização, o resumo e a apresentação dos dados é denominado de estatística descritiva. Então, a estatística ela vai ter uma parte que é chamada de estatística descritiva, que vai organizar, resumir e apresentar os dados. A possibilidade de generalizar os resultados
obtidos de certos dados para um contexto maior pertence à parte da estatística conhecida como inferência estatística ou estatística indutiva. Então, a estatística tem duas partes. A estatística descritiva, que organiza, resume e apresenta características dos dados coletados, essas variáveis que são coletadas. E uma outra parte em que nessa pequena parte dos dados que foram coletados, a gente chama essa pequena parte de amostras. Então, nós coletamos uma amostra, uma pequena quantidade de dados, de uma certa característica da população, de uma certa variável, e vamos extrapolar esses dados para um conjunto maior, que a gente vai chamar, daqui a pouquinho nós vamos ver, de população, que é o conjunto universo de todos os valores possíveis. Nós não temos condição na vida real de coletar todos os valores possíveis. E quando nós generalizamos esses resultados obtidos dessa pequena parte desses dados para o conjunto maior, para esse conjunto universo chamado de população, nós estamos fazendo o que a gente conhece como inferência estatística ou estatística indutiva. Quais são os tipos de dados que nós podemos coletar em um fenômeno que estamos estudando? Os dados eles podem ser classificados como qualitativos ou quantitativos, e as variáveis ou dados qualitativos, então os dados qualitativos eles são aqueles classificados como nominais e ordinais, para os quais não existe nenhuma ordenação nas suas possíveis realizações, eles são chamados dados qualitativos nominais. E aqueles que a gente consegue organizar, colocar em uma ordem crescente específica, são chamados dados qualitativos ordinais. Exemplos de dados nominais. Classificação da cor de flor de uma espécie que pode ser branca, violeta ou vermelha. Então, 3 cores possíveis, 3 resultados possíveis para essa variável. E ela, então, é uma variável que apresenta esses 3 possíveis resultados. Você sorteia uma planta lá, ela pode ter flor branca. Sorteia outra planta, violeta. Outra planta, aleatória, vermelha. E isso ocorre de forma aleatória. Esses dados são dados qualitativos nominais. Não faz sentido você falar que o branco é maior que o violeta, ou que o vermelho é maior que o branco, ou que o violeta seja maior que o vermelho. Não tem ordem, a não ser uma ordem alfabética apenas. Então, esses dados são qualidades daquela variável e uma qualidade que a gente chama de nominal, que não faz sentido ordenação nenhuma, a não ser uma ordem alfabética. Não faz diferença para a análise estatística. A variável altura de plantas, se você colocá-las como, não no seu valor real, mas numa classificação baixa, média e alta, então você vai numa planta e fala, essa planta tem uma classificação, tem uma altura média, essa outra tem uma altura, ela é alta, vai ser classificado quanto à altura como alta, e essa outra como baixa. Então, veja que é uma qualidade ainda, baixa, média e alta, porque você não deu você não quantificou a altura numericamente. Mas essa quantidade é uma quantidade ordinal. Então, essa variável é uma variável qualitativa ordinal. O outro tipo de variável, que são as quantitativas, ao contrário das qualitativas, que apresentam as qualidades ou atributos de um elemento pesquisado, né, tipo a cor das flores, branca, violeta e vermelha, ou a altura das plantas como baixa, média e alta, que são qualidades, né, mas não foram quantificadas. As variáveis quantitativas representam as possíveis realizações como números, resultantes de uma contagem ou mensuração. Então, se nós temos resultados de contagem, de mensurações, com um paquímetro, por exemplo, para medir um certo comprimento, um diâmetro de uma árvore, com uma régua, com uma balança para pesar, então esses dados são quantitativos. Seus valores são expressos como números, resultados de contagem ou de mensurações, são números reais. Então, os seus valores representam o subconjunto dos reais. Então, essas variáveis são quantitativas. Essas variáveis, elas podem ser divididas em 2 tipos, as variáveis quantitativas, como discretas, variáveis quantitativas discretas, dados quantitativos discretos, e variáveis quantitativas contínuas, ou dados quantitativos contínuos.
Os discretos são aqueles cujos valores, que a gente chama também na estatística de realizações da variável aleatória, então, suas possíveis realizações, seus possíveis valores, formam um conjunto finito ou enumerável de números, o qual é resultante geralmente de contagem. Então, se nós tivermos um conjunto contável de valores provenientes de números provenientes de uma contagem, né, então são números inteiros, essa variável é chamada de variável quantitativa discreta. Por exemplo, se nós estivermos contando o número de carros que passam numa determinada avenida num determinado período de tempo, então nós poderemos ter lá, contar 20 carros naquele período, em outro momento, né, num período igual àquele, num outro dia, resultou em 30. Então, os números são inteiros. Contar formigueiros por hectare, nós podemos não ter nenhum, zero. Podemos ter um formigueiro num determinado hectare, 2 formigueiros, 3 formigueiros, 4 formigueiros. Teoricamente, até infinitos formigueiros. Então, mesmo sendo infinito, se esse conjunto é o conjunto dos inteiros, eles são chamados enumeráveis, mesmo sendo um número infinito de valores, se for do conjunto inteiro. Então, esses valores de contagem são, em geral, classificados como variáveis quantitativas discretas. E, por outro lado, o outro tipo de variável quantitativa são as variáveis quantitativas contínuas, cujos possíveis valores formam um intervalo de números reais resultantes, em geral, de mensurações. Então, é um conjunto não enumerável de valores, não contável de valores. Então, qualquer subconjunto dos reais, pesos de pessoas. Podemos falar que o peso está entre 0 e, sei lá, 500 quilos. Ou, né, se você quiser deixar ilimitado, de 0 a infinito. Então, um peso de uma pessoa é qualquer quantidade de 0 a 500 quilos. Né? A grande maioria está de 0 a 80, 0 a 90 quilos. Portanto, esses valores nessa escala real, de 0 a infinito, são números reais, é uma escala real. E nós vamos mensurar isso, em geral, por exemplo, no caso do peso, por uma balança, no caso da altura, por uma régua, por uma fita, né, que tem uma escala numérica para fazer as mensurações de quantos metros tem, ou então algum aparelho eletrônico com uma mira laser, alguma coisa que nos dá a medida imediata num leitor digital, quando apontamos aquele laser para algum ponto específico. Exemplos de variáveis contínuas: o peso de animais, o volume de árvores, o diâmetro do colmo de plantas de milho, o peso de matéria verde ou de matéria seca de uma leguminosa, entre outros. Né? A altura das plantas, o diâmetro DAP das árvores, que é o diâmetro à altura do peito, que é uma medida padrão tomada em árvores, e assim por diante. Qualquer variável que seja uma variável medida numa escala real de valores não contável, essa variável é chamada de variável aleatória quantitativa contínua. Quando ela vem de contagem, numa escala enumerável, finita ou infinita, não importa, elas são chamadas de variáveis discretas. Em geral, é o conjunto dos inteiros, que é um subconjunto dos reais. Todas as variáveis estão nos reais. Os inteiros fazem parte, é um subconjunto dos reais. Bom, um outro conceito que nós vamos aprender aqui é o de população e amostra. Na análise estatística, nós muitas vezes não conseguimos medir o conjunto universo de valores. Então, o que nós fazemos é coletar uma amostra, que é um subconjunto dessa população. Então, a análise estatística ela é fundamentada na possibilidade de se obter conclusões sobre um grupo de medidas de uma variável que está sendo estudada. O conjunto total de medidas, todas as possibilidades sobre o qual se deseja retirar as conclusões, é denominado de população. Então, população é o conjunto universo de valores possíveis de serem mensurados. Se, por exemplo, nós estivermos falando de população humana e a altura, e estamos interessados na altura da população humana, então todos os indivíduos do planeta, em torno de 7 bilhões e 700 milhões de pessoas,
fazem parte desse conjunto universo. Então, esse conjunto total de pessoas é chamado de população. Se nós estamos interessados numa espécie de árvore, todas as árvores daquela espécie constituem a nossa população. Então, população é o conjunto universo de todos os indivíduos, de todos os elementos de interesse para o qual nós vamos tomar medidas. Então, para retirar algum tipo de conclusão a respeito dela. Em geral, nós não fazemos as medidas de todo mundo, porque isso é muito caro. Então, outra diferenciação que nós devemos fazer é que população, não necessariamente quando falarmos de população estatística, não estamos referindo à população humana. Pode, eventualmente, ser a população humana, se nosso interesse é esse. População humana adulta. Então, estamos interessados em todas as pessoas adultas e vamos estabelecer um critério para falar que a pessoa é adulta ou não. Então, população não necessariamente é de pessoas. Então, tem uma população de plantas, um tipo de solo, uma espécie de árvore, uma cultura específica, né, uma variedade de feijão. Então, a nossa população é aquela variedade. Todos os indivíduos, é o conjunto total de indivíduos daquela variedade de feijão, ou daquela variedade, ou daquela espécie de arbórea. Isso é população. Então, população para nós é o conjunto, o universo de todas as coisas, e não população de pessoas necessariamente. Eventualmente, na nossa população, do ponto de vista estatístico, pode ser o conjunto de pessoas, como eu acabei de falar. Um subconjunto, um conjunto menor, limitado, retirado dessa população, ele é conhecido como uma amostra. Então, o que é uma amostra? É um subconjunto dos elementos da população. Isso que é a nossa amostra. Na estatística, em geral, nós trabalhamos com a amostra, não com a população como um todo. Quando nós trabalhamos com a população, é o que nós denominamos de censo. Então, se nós trabalharmos com todas as medidas populacionais, nós estamos fazendo censo. Mas a estatística, na maioria das vezes, ela trabalha com a amostra. Então, nós trabalhamos com o nosso conjunto de dados, é um subconjunto dessa população, e um subconjunto bem razoável, bem pequeno, perto dos tamanhos populacionais que existem na vida real, dos fenômenos que a gente estuda na vida real. Então, as amostras são conjuntos, são subconjuntos dessa população de tamanhos bastante reduzidos perto da população que nós trabalhamos. Não tem uma regra para determinar o tamanho da amostra que seja uma porcentagem da população. Não existe isso. Existem outros mecanismos de tirar essa amostra. Qual é o tamanho da amostra? Nós vamos aprender isso mais para frente. Nós vamos precisar de uma série de conhecimentos ao longo do nosso curso para falar, nós precisamos tirar dessa população a amostra de 300 elementos, 300 indivíduos, 300 árvores, 300 unidades, né, de solo, 300 parcelas, são pequenas unidades no campo de uma população de feijoeiro, de uma variedade de feijoeiro, e assim por diante. A extrapolação das conclusões obtidas na amostra para as características da população, que nós vamos ver na população, tem algumas características que a gente chama de parâmetros, umas medidas específicas da população. Então, a extrapolação das conclusões que a gente obtém da amostra para serem feitas a respeito da população, dessas características populacionais, da qual a amostra foi obtida, é o que a gente chama de inferência estatística. Se a gente só caracteriza, com base no resultado da amostra, o que está acontecendo, sem extrapolar para o todo, então a gente só faz um diagnóstico do que está acontecendo, a gente faz estatística descritiva. Então a gente faz alguns gráficos, obtém algumas medidas simples, sem extrapolar esse resultado para a população, sem fazer o que a gente chama de inferência. Então, a estatística descritiva que vai ser a primeira parte do nosso curso. Quando a gente começar a extrapolar as conclusões para o todo, para a população, para as características populacionais, é que nós vamos estar fazendo inferência estatística ou estatística indutiva. Tem-se por objetivo na inferência estatística realizar afirmações válidas sobre uma dada característica da população de interesse do investigador, com base nas informações, obviamente, que foram colhidas nessa parte dessa população que foi amostrada, ou seja, nos resultados da amostra. Muitas formas de descrever essas características de uma população existem e são baseadas em medidas de tendência central, que são
que a gente vai ver aí são médias, medianas, modas, de dispersão ou de variação, que são as medidas tipo variância, desvio padrão, coeficiente de variação, erro padrão, e assim por diante, e algumas outras, que nós vamos falar posteriormente. Então, nós podemos escrever as características da população fazendo o que a gente chama de estatísticas descritivas, calculando medidas de tendência central, de dispersão, de característica da distribuição que a gente fala da população, são estatísticas descritivas. Então, isso é uma outra parte da estatística de divisão. Uma é a inferência, que está aqui, e a outra é a estatística descritiva, que é essa parte que procura descrever as características da população baseada em algumas medidas que a gente obtém na amostra, que são medidas de tendência central, dispersão e de variação. Os valores das medidas de posição e dispersão são denominados de parâmetros, se eles se referirem às quantidades populacionais. Então, se nós calcularmos uma medida de posição na população, ou de dispersão na população, elas são parâmetros de posição, parâmetros de dispersão. Parâmetros que medem uma posição central, onde a maioria dos dados está concentrada, e como que eles dispersam, que eles variam em torno desse valor central. Então, se as medidas são da população, quantidades populacionais, nós chamamos essas quantidades de parâmetro. Se essas quantidades se referem aos valores de uma amostra, então elas são denominadas de estimativas ou de estimadores, se a gente tem somente a expressão para se obter essas quantidades. Então, nós temos estimativas dos parâmetros quando nós calculamos isso naquela parte que a gente denominou, aquele subconjunto que nós denominamos de amostra da população. Quando nós retiramos esse subconjunto da população de elementos, um número reduzido de elementos, e calculamos alguma medida de posição ou alguma medida de dispersão, aquele resultado é uma estimativa do parâmetro correspondente na população, que é a medida no conjunto universo de valores. Aquela mesma medida obtida de forma bem similar, mas só que não com parte do conjunto, só com todos os elementos do conjunto universo, que é chamado de população. Então, parâmetro é essa medida, se ela for calculada com todos os valores do conjunto universo de valores possíveis, que é a população. Então, se ela é uma quantidade referente à população, ela é parâmetro. Se ela é uma medida de posição referente à amostra, ela é uma estimativa daquele parâmetro. Mesma coisa para as medidas de dispersão. Nós temos um parâmetro que mede a variância da população, então é um parâmetro. A variância na amostra é uma estimativa daquele parâmetro, que é a variância na população, que mede, variância é uma medida de dispersão que mede variabilidade, veremos no futuro. As expressões matemáticas, que são funções das mensurações amostrais, elas são estimadores ou estatísticos. Então, como que se calcula a média? A média é soma todos os valores, somatório de xi, e divide esses valores pelo número de elementos que nós utilizamos nesse conjunto. Então, se nós temos 10 elementos, nós somamos os 10 elementos, o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o 10º, e dividimos por 10. Então, a expressão usada para calcular as estimativas são chamadas de estimadores ou estatísticas. Então, a média, enquanto for uma expressão, x barra igual ao somatório de xi sobre n, nós vamos ver no futuro, esse aí é um estimador. Quando nós obtivermos o valor dessa x barra, aí nós temos uma estimativa de um parâmetro que é a média da população. Então, na amostra é uma estimativa, a expressão usada para calcular a estimativa são os estimadores ou estatísticos. Vamos chamar preferencialmente de estimadores. Nas convenções estatísticas, parâmetros são representados em geral por letras gregas, quando possível, e estatísticas amostrais por letras latinas. Também são utilizados os símbolos enão e enim. O enão é o tamanho da população. Quantos elementos tem na minha população? 1 milhão. Então, o enão é 1 milhão. Quantos elementos tem na minha amostra? 100 elementos. Então, o eninho é igual a 100. Então, o enão é o tamanho da população e eninho é o tamanho
da minha amostra. Claro que se a população for finita, existe ou não. Se a população for infinita, a população tamanho infinito ou não infinito, ele é simplesmente infinito, ele não, digamos assim, ele não existiria. Não seria um número finito. Existem populações que são infinitas, pelo menos teoricamente. Amostras aleatórias. Então, para a variabilidade, para a validade das conclusões que serão feitas a respeito da população, que a gente chamou de inferência estatística, então, para a validade da inferência estatística, que é extrapolar aquilo que nós temos a partir da amostra do subconjunto para o todo, essa extrapolação ela só vai ser válida em razão de algumas características dessa amostra. Então, para a validade das conclusões que são feitas a respeito da população, em razão das inúmeras maneiras existentes de extrair as amostras de uma população, é necessário que essas amostras sejam aleatórias. Então, a característica básica de uma amostra para que as conclusões, a inferência estatística seja válida, e qualquer outra conclusão, que as estatísticas descritivas tenham valor descritivo da população, que é o que nós pretendemos fazer. O que é ser descritivo da população? É como se a gente fosse um médico e estivesse tirando uma radiografia de uma pessoa. Nós queremos ver se tem algum problema ou não. Então, para aquela radiografia ser válida, é necessário ter algum padrão naquela radiografia. Senão não vão conseguir ver os órgãos internos, como que eles estão, se eles estão lesados com algum tumor, com alguma doença, com alguma inflamação. Então, essa radiografia da população, ela tem que ser bem feita. E, para isso, essas amostras têm que ser aleatórias. O que é ter uma amostra aleatória? Então, vamos explicar isso. Então, para mostrar a população aleatoriamente, é necessário que cada elemento da população tenha probabilidade conhecida e não nula de pertencer à amostra, e que os elementos sejam independentemente selecionados. Então, a gente não pode escolher elementos ao nosso gosto quando vamos tirar essa amostra da população. Nós temos uma população de 1 milhão, vamos tirar 100 elementos. Como nós tiramos os 100 elementos? Cada elemento que nós vamos tirar da população, cada um daqueles elementos da população tem que ter probabilidade conhecida e não nula de pertencer à amostra. Não podemos excluir nenhum elemento da população, excluir a chance daquele elemento da população ser sorteado. Ele pode não ser sorteado porque não foi. É um processo aleatório, mas ele tem que ter a chance, por menor que tem a chance de 1 milhão de ser sorteado, não importa, mas é não nula. Ele vai ser sorteado obrigatoriamente? Claro que não, a amostra é tamanho 100, então apenas 100 serão sorteados. As probabilidades são muito pequenas, quanto maior a população, menor chance de um indivíduo ser selecionado. Mas nós não podemos, além disso, né, de dar chance não nula para ele ser selecionado, nós não podemos escolher. Nós temos que fazer isso, selecionar esse indivíduo por um processo aleatório. Então, eles sejam, que a gente fala que eles sejam, os elementos populacionais sejam independentemente selecionados por um critério de sorteio. Então, a gente usa um sorteio ou casualização. Casualização é um termo mais usado para experimentação, que é um segundo curso além da estatística básica. Vou mencionar algumas vezes casualização, mas na estatística básica nós temos uma população já formada e nós sorteamos os elementos ali. Muitas vezes a população ela não existe, então a gente faz uma amostra casualizando, plantando, por exemplo, parcelas de plantas. Então, onde nós vamos plantar essa aqui? Não pode ser específico num lugar que a gente escolha. Tem que ser sorteado para aquele lugar. Então, eu vou plantar essa variedade de milho, essa espécie de arbórea, nessa unidade amostral. Então, isso é processo de casualização. É um sorteio em que eu vou direcionar uma planta, uma cultivar, para ser cultivada numa determinada região do solo. Então, eu faço uma casualização. A outra variedade vai para outro lugar, mas isso mediante o sorteio, mediante a casualização. Agora, quando nós temos uma população, eu tenho 80 pessoas nessa sala de aula de vocês, então eu quero sortear 5, então eu vou realizar um sorteio. Eu tenho os 80 elementos, eu tenho uma listagem aqui no meu computador, lá no SIC, e eu vou lá e sorteio, enumero todo mundo e sorteio 5 de vocês. Eu faço um sorteio porque a população já existe. Muitas vezes eu vou plantar num lugar e não tem nada, então eu vou levar aquela população para uma área.
ou aquelas populações diferentes, de variedades, para aquela área. Então, eu vou fazer o sorteio da minha amostra nas diferentes parcelas. Isso é chamado de casualização. Então, nessa aula de hoje, a gente viu que nós temos populações e amostras, que a estatística vai trabalhar com uma fração dessa população. Essa população é um conjunto universo de todas as coisas, que essa amostra tem que ser sorteada de forma aleatória, usando sorteio, dando probabilidades não nulas de cada elemento ser sorteado e ser sorteado de forma independente. Não posso escolher para não trazer vícios. E com esse subconjunto eu vou fazer a inferência estatística, ou vou fazer estatística descritiva, que são as duas divisões da estatística. Nós vamos começar pela estatística descritiva, nessas primeiras aulas, e os dados que nós vamos estar trabalhando são os dados de uma amostra aleatória, que foi colhida com sorteio, com casualização, que demos probabilidades para todos os indivíduos, né, chances não nulas deles serem sorteados para a amostra que nós fizemos, e que esse sorteio foi feito de forma independente, os indivíduos foram independentemente sorteados. Uma vez que nós coletamos os dados, esses dados podem ser quantitativos ou qualitativos. Os quantitativos podem ser uma qualidade, então os qualitativos são qualidades, né, cor de flor, ou então pequeno, médio, alto, tipo o tamanho das plantas. Então, qualitativo nominal e qualitativo ordinal. Ou são dados quantitativos, contínuos, que são medidos numa escala contínua de valores, uma escala real de valores, intervalos reais, peso de pessoas, do zero ao infinito. Altura de plantas, né? Altura de zero a infinito, em metros, em centímetros, não importa. Então, numa escala real. E quando são dados provenientes de contagem, nós temos os quantitativos discretos, como número de carros que passam por hora na avenida, número de plantas doentes numa amostra de 100 plantas, número de plantas com um determinado tipo de flor, com flor roxa, por exemplo, e assim por diante. Então, são dados quantitativos discretos, dados numa escala inteira. E esses dados, todos eles, possuem uma característica que dá vida à estatística, que é a variabilidade. Para fazer estatística descritiva, nós precisamos de ter uma medida de posição e uma dispersão. A medida de dispersão é que mede essas variabilidades, é uma medida estatística da variabilidade da dispersão que existem nos dados que nós coletamos quando estudamos algum problema, algum fenômeno de interesse. Então, até a próxima aula, em que nós começaremos a ver estatística descritiva.